Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos concede de podermos adentrar em sua casa. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, dê uma paradinha aí e compartilhe este link nos grupos de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estamos concluindo mais um trimestre para a glória de Deus. Que pena, né? Um assunto tão maravilhoso, tão extraordinário, que nos fez crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que foi o assunto da Trindade. Mas ainda hoje temos a última lição maravilhosa, que fechará com o tema da Trindade e a Igreja de Cristo. Então não perca a oportunidade de estar aprendendo conosco nesta manhã. Queremos, neste momento, enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos do PROAT, que por razões outras não podem estar fisicamente na escola bíblica dominical, mas não tem problema, porque o nosso pastor, através da Rede Brasil, pensou nesta condição e leva a escola dominical até você. Então, nosso muito obrigado. Receba aí o forte abraço do nosso pastor Ailton. Abre os braços aí, receba um abraço do pastor Ailton, da irmã Judite. Olha, eita, que abraço maravilhoso, que coisa boa, aleluia, para a glória de Deus. E receba também um abraço do Senhor Jesus, a sua alma nesta manhã. Sei que acordou meio triste, meio desanimado. Pastor, hoje eu não acordei tão bem. Se preocupe não, o Espírito Santo está aí com você, está lhe animando, lhe dando força, lhe dando graça. Pode ter certeza de uma coisa: fique conosco, que a palavra de Deus será ministrada ao seu coração, e pode ter certeza, suas forças serão renovadas para a glória de Deus. Queremos nesse momento enviar também uma saudação especial aos pastores jubilados, sim, da nossa igreja, que também estão sinalizando que estão nos acompanhando, estão todos os domingos pela manhã acompanhando aqui Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua graça sobre nosso programa nesse momento, sobre nossa Escola Dominical. Vamos orar, se você puder fechar seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, porque nesta manhã maravilhosa, Senhor, neste santo lugar aqui estamos, te agradecendo, Pai, porque concluímos este trimestre para a glória do Teu nome. Queremos pedir uma bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Nos ajuda, Senhor, nos dá uma escola abençoada para a glória e honra do Teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, toda a diretoria da igreja, Senhor, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí ao seu lado, não tem problema, a Rede Brasil colocará aí em sua tela para que você nos acompanhe e possamos, como um grande e lindo coral, adorar ao Senhor que vive e que reina para todo o sempre. Não fique parado, adore ao Senhor porque Ele é digno de louvor. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção, que alegria estarmos aqui reunidos para adorar o santo nome do Senhor. Queremos manifestar nossa gratidão primeiramente ao nosso bondoso Deus, ao escalado deste culto e também
ao nosso querido pastor presidente. Vamos com muita satisfação abrir nossas harpas e fazer menção dos louvores com letras tão saudáveis, tão bíblicas do nosso hinário. Hino de número 124, a adoração. Neste hino, toda a criação é convocada para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Adorai o Rei do Universo, terra, céus, cantai o seu louvor. Todo ser do grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças em dele mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos e milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Aleluia! Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. E neste hino tão belo, o poeta, o escritor, ele convocou a criação, até os seres inanimados, como sol, lua, montes, todos apontam para o Criador. Aleluia. O Senhor deixou as suas impressões digitais em tudo que Ele criou. Aleluia. Glória a Deus. Hino de número 243. Ao abrir do culto.
nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos concluindo mais um trimestre para a glória de Deus. Lição 13, que tem como título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O texto áureo está em Mateus 28:19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como tópico a Trindade e o plano redentor. O segundo tópico, a igreja e a comunhão com a Trindade. E o terceiro tópico, a igreja é enviada pela Trindade. A leitura bíblica em classe desta semana está em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículos 11 ao 13, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. Vamos colocar o texto aí em tela, você está já aí diante do texto, nós vamos neste momento fazer a leitura bíblica nesta manhã. 2 Coríntios 13, 11 a 13 e 1 Pedro 1, 2 e 3. Nos diz o seguinte, 2 Coríntios 13: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedindo a sua bênção sobre o seu filho que irá ministrar nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito a colocar em prática em nossa vida, Senhor. Abençoe teu filho que irá ministrar a tua palavra, ajuda-o, unge o teu filho, Senhor, fala aos nossos corações, usa-o com poder e autoridade. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento agora adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, participando desse culto. É tão bom cultuar com você. Sim, nós estamos cultuando junto. Eu aqui, você aí na sua casa, você no seu trabalho. Onde você estiver, nesse momento acontece um culto. E no culto tem os hinos que já foram cantados, também tem a pregação da palavra de Deus, o ensino da santa e rica palavra do Senhor. E também, é claro, tem um momento importante no culto, que é o momento da oferta, que nós chamamos do momento do ofertório. Meu amado irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com o coração aberto, voluntário, com amor, faça como sendo um ato de adoração, como sendo um mandamento bíblico. E eu quero ler um versículo com você, que fala justamente dos dízimos, das ofertas. Tem um texto que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 14, e o versículo 22, que diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Já no livro de Deuteronômio, né, o livro que nós lemos, tem uma ordenança bíblica e outros versículos bíblicos que sustentam que o ato de ofertar é um mandamento bíblico e, claro, mas deve ser feito com um coração aberto, voluntário, como ato de adoração a Deus. Faça isso com muito amor, faça isso com muito carinho. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está mais distante, você que está em outro país, você que está em outro estado, você que não tem aquela disponibilidade de vir à igreja, ou seja, de ir ao templo, então ela vem disponibilizando alguns canais que vai facilitar muito justamente esse seu ato de adoração a Deus. O primeiro canal, ou melhor, um dos primeiros recursos é o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo tem um CNPJ, que é o Pix. CNPJ está na sua tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Lembrando que todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Faça isso, e mais uma vez a gente repete, faça como um ato de adoração, como um ato de gratidão, porque a palavra de Deus é quem manda fazer dessa maneira. E, meu amado irmão, quero lhe convidar nesse momento para nós realizarmos uma oração. Vamos orar ao Senhor? Vamos fazer uma oração de agradecimento? Vamos agradecer pela vida, agradecer pelo dia, agradecer porque nós estamos respirando, agradecer pelo pão que chega na nossa mesa. Vamos agradecer, é um momento de agradecer a Deus por tudo. E nessa oração, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Nós temos pessoas se preparando para fazer um concurso público. Nós temos outros que estão se preparando para amanhã, na segunda-feira, e atrás de um emprego, conseguir um emprego, uma porta de trabalho. Vamos orar ao Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus tem poder de abrir portas aonde não tem portas. Se você está em algum ambiente e esse ambiente permite você curvar sua cabeça ou até mesmo se ajoelhar, se esse ambiente permite, vamos orar ao Senhor juntos? Vamos chegar diante do Pai Celestial? Vamos falar com o Pai Celeste? Deus está aqui com a gente, Jesus está aqui conosco. Vamos falar com Ele. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso. A Tua igreja, nesse momento, chega diante de Ti, rogando, pedindo a Tua bênção. Deus, recebe a nossa gratidão.
pelo pão que chega nas nossas mesas. Recebe a nossa alegria, recebe a nossa satisfação de te servir, de ser teus filhos, de ser teu filho. Pai eterno, nesse momento, aqueles que estão pedindo uma porta de trabalho. É um pai de família que está orando, é muitas vezes uma avó que ora pelo neto, um pai que ora pelo filho, aquele que está estudando para passar no concurso público. Deus, que a tua mão santa, a tua mão poderosa, abençoe teus filhos nesse momento. Dá uma bênção especial, abre as portas, faz milagre, confirma a tua palavra na vida de muitos de teus filhos. Nós cremos nisso, Pai. E é no nome santo, no nome poderoso de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil, adorando a Deus na beleza da santidade de Deus. E nós vamos ouvir um hino. E nesse momento o pastor Nadijackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar ao Senhor com mais um hino. E você vai ficando na sua casa, vai adorando a Deus, onde você estiver, cante nesse momento, adore nesse momento. Deus está aqui com a gente, Deus está aí com você, Ele se vai fazer presente. E daqui a pouquinho teremos a exposição da palavra de Deus, e Deus, com certeza, como tem sido feito em outros domingos, Ele falará aos nossos corações. Amém, amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 313, Louvor à Trindade. Este hino é um corinho muito curto, mas ele expressa, não é, a doutrina da Trindade. Ao Pai eterno dai louvor, ao Filho seu também, e ao celestial Consolador louvai para sempre. Amém. Ao Pai eterno dai louvor, ao Filho seu também, e ao celestial Consolador louvai para sempre. Amém. Ao Pai eterno dai louvor, ao Filho seu também, e ao celestial Consolador louvai para sempre. Amém. Mais uma vez, mais forte. Ao Pai eterno dai louvor, ao Filho seu também, e ao celestial Consolador louvai para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, chegou o momento da exposição da palavra do Senhor, a nossa 13ª lição, última lição de nosso trimestre. E como sempre chamamos a sua atenção aqui, convidamos você a pegar a sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de anotações, sua caneta aí, importante para estar anotando as informações que serão repassadas agora no estudo da lição de número 13. Porque aqui na Escola Bíblica Dominical, aqui pela Rede Brasil, você sabe, você sempre se enriquece, você cresce mais. Aqui são trazidas também informações que vão além da lição da Escola Dominical. Por isso a importância de ter um caderninho aí de anotações, uma caneta para anotar, não perder nenhum versículo que está sendo citado, nenhuma frase importante que está sendo citada, para que posteriormente você possa rever aí todo o material e estar também se edificando no pós-aula. Então, vamos nesse momento, queridos irmãos, ouvir a ministração da palavra do Senhor, e tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos estudar mais uma lição, e
é a última lição desse trimestre. É um trimestre que está deixando muita saudade. Foi um trimestre, você vai concordar comigo, um trimestre, né? Bem teológico, bíblico, teológico. Nós estudamos aqui sobre a Santíssima Trindade. Eu sei que é um desafio, principalmente para quem não é do campo da teologia, que não estuda a teologia com frequência, estudar um assunto tão complexo, mas é um assunto bíblico. Nós falamos ao longo desse trimestre de 3 pessoas na mesma divindade, ou seja, a Trindade. E a Trindade, reafirmando, não são 3 deuses, não é um triteísmo, como também não são 3 máscaras, ou melhor, como se Deus tivesse se apresentado como, mas são 3 pessoas na mesma divindade. A Bíblia, ela mostra essa realidade, mas a Bíblia também não entra em detalhes. A Bíblia, ela não entra na mecânica interna de funcionamento da Trindade. A Bíblia mostra aquilo que nós precisamos saber justamente acerca de Deus. E é inegável, no texto bíblico sagrado, a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou falando pelo texto bíblico, mas na vida cristã, para aquele que aceitou a Cristo como Salvador, sabe como isso é uma realidade. Então foi este assunto que nós estudamos durante esses três meses, E somente lembrando bem rapidamente, antes da gente abrir a lição de número 13, que nós estudamos 3 lições sobre o Pai, 3 lições sobre o Filho e 3 lições sobre o Espírito Santo de Deus, e depois nós tivemos outras lições que falavam sobre o relacionamento entre o Pai e o Filho, entre o Espírito e o Filho. E hoje é a última lição. E a última lição, vamos estudar juntos? Vai aparecer na sua tela a capa da lição aí. Olha a capa da lição, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo Jesus. Eu quero lhe convidar para lermos o texto áureo junto. Você que está em casa, o texto áureo vai aparecer agora na sua tela e nós vamos fazer um combinado agora no domingo de manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos ler? Se você estiver em um ambiente e está assistindo a programação e pode fazer isso, lê conosco, vamos fazer que se você estiver trabalhando, eu já vou dizer a você, não faça. Leia, mas acompanhe. Mas se estiver em casa nesse momento, é possível? Vamos ler junto o texto áureo? Como é bom ler o texto bíblico. Nos acompanhe nesse momento. Texto áureo. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e o versículo número 19. Vamos ler a verdade prática? Verdade prática, mais uma vez, no mesmo sistema. Vamos participar junto. Nós estamos aqui na Rede Brasil. Você está em casa, mas é possível a gente participar. Fazer algo bem interativo. Vamos ler junto? A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Essa foi a nossa verdade prática. Meu amado irmão, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, na hora da exposição da lição da Escola Dominical, nós começamos pelo título. E o título da lição é A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Eu quero somente mostrar uma coisa a você, porque essas últimas lições são lições que falam de relacionamento, do relacionamento da Trindade agora com a igreja. Porque na lição 11 nós estudamos o Pai e o Espírito Santo, o relacionamento entre o Pai e o Espírito. Na lição 12 foi o Filho e o Espírito Santo, o relacionamento entre os dois. Agora é o relacionamento da Trindade com a Igreja de Cristo Jesus. Veja que a Igreja de Cristo, quando eu estou falando de igreja onde Cristo ele é a cabeça e nós somos os membros desse organismo vivo espiritual composto por todos os crentes salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo que estão espalhados pelo mundo. E esta igreja, ela vive numa realidade trinitária. Por quê? Por causa da presença do Pai. A Bíblia diz que o Pai elege,
por causa da redenção promovida pelo Filho, foi o Filho, Jesus, que nos salvou, e também por causa do Espírito Santo, que é o selo, é o penhor, é a garantia que nós somos salvos, é porque o Espírito Santo está dentro de nós. Aí nós podemos chegar a uma conclusão aqui, nesse dia de domingo, que não tem como a gente manter comunhão somente com o Pai e não manter comunhão com o Filho nem com o Espírito Santo. Quer dizer, para manter comunhão com o Pai, tem que manter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque a Trindade ela é inseparável. A Trindade ela tem uma comunhão intrínseca em si. Quando eu adoro o Pai, eu também estou adorando o Filho, também estou adorando o Espírito Santo de Deus. Então, de posse dessa informação inicial, nós vamos ver agora que a informação inicial que a igreja vive na realidade da Trindade. Vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 1 da nossa lição, que vai aparecer agora na sua tela, e você nos acompanha nesse momento. Tópico 1, a Trindade e o plano redentor. Eleito segundo a presciência do Pai, Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 2. O termo presciência, do grego prognosco, significa conhecer de antemão. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 2, na versão NVT, a nova versão transformadora, tem lá conhecer de antemão. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iria crer e preservar e perseverar em Cristo. Romanos capítulo 8 e o versículo 29. Vamos fazer uma leitura de 2 versículos bíblicos que são importantíssimos. Eu vou pedir a você que você abra a sua Bíblia, lembrando que a Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Dominical, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. Presta bem atenção nessa leitura que vai aparecer também na sua tela. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quero só chamar a sua atenção para a gente perceber os personagens presentes nesse versículo. Primeiro, Deus Pai, é mencionado Deus Pai. Segundo, é mencionada a santificação pelo Espírito Santo. Olha a pessoa do Espírito Santo sendo mencionada aqui. E terceiro, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em um único só versículo, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas qual é a finalidade desses três aqui? É justamente a redenção do ser humano. Só que essa redenção ela foi planejada antes da nossa existência. Quando eu digo antes da nossa existência, não estou me referindo somente a nós que estamos aqui, eu digo nós porque eu também estou aí, você está aqui. Viu? Nós estamos no culto e nós estamos participando desse culto. Mas antes da existência do ser humano, antes da existência do mundo, Deus nos elegeu em Cristo Jesus. E agora nós entramos nesse ponto tão importante, a doutrina da eleição. Deixando claro uma coisa, que a eleição, ela é uma doutrina bíblica. É claro que nós sabemos que existem encaminhamentos teológicos diferentes. Mas o que nós iremos defender aqui nesse momento, com base nas Escrituras Sagradas, que a eleição só é possível em Cristo Jesus. E o texto bíblico diz o seguinte, que essa eleição é segundo a presciência. Volte lá para a sua Bíblia, primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos grifar, se você tiver com a sua Bíblia, grife aí a primeira parte, a primeira sentença, eleito segundo a presciência. Mas o que é presciência? Até o autor da lição, da Escola Dominical, o pastor Douglas Batista, ele faz referência a uma palavra grega, prognosco, que significa conhecer de antemão. Deus conheceu de antemão
aqueles queriam aceitar a Cristo como seu Salvador. Observe, conheceu de antemão, viu antes. Então, isso é a doutrina da eleição. Deus não determinou uns para o céu e outros para o inferno. O que Deus fez foi conhecer de antemão. E vale mencionar uma coisa aqui, para você ver a diferença, né, dessa questão de concepção, de pré-conhecimento entre os homens e Deus. O homem, por sua vez, ele pode pré-conhecer, mas em quê? Em possibilidades. Eu posso, você, qualquer um da gente, pode dizer a possibilidade de tal coisa acontecer é muito grande, ou é pequena ou é grande. Então a gente conhece em termos de possibilidade, se aquilo vai ou não acontecer. Deus não conhece em termos de possibilidade. Deus vê aquilo que vai acontecer como se estivesse vendo agora. Deus está muito além da gente. Então Deus viu, Deus soube que iria justamente. E esses que aceitaram a Cristo como Salvador, que aceitarão a Cristo, é esses que são eleitos, mas eleitos em Cristo Jesus, segundo o pré-conhecimento de Deus, ou seja, a presciência de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos para Romanos capítulo 8, eu disse que são 2 versículos importantíssimos para a gente. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 29. Tudo isso aqui, meu amado irmão, é para mostrar a você, antes da gente ler, para mostrar a você que a igreja, ela foi eleita antes do mundo se firmar, do mundo existir, do mundo ser criado. Isso traz uma grande verdade, porque Deus não foi pego de surpresa, em nenhum momento. A igreja não é um plano, não é um terceiro, quarto, quinto plano. Não foi um plano emergencial, algo que Deus não sabia que ia acontecer, por isso criou a igreja naquele momento. Não, Deus já conhecia tudo. Então o que é que Deus fez? Elegeu a igreja antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda, Romanos capítulo 8, versículo 29, como é que diz o texto bíblico? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa bonita o texto bíblico está dizendo. Porque os que dantes conheceu, não é que determinou, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então a igreja, esse é o conceito geral que nós queremos passar aqui para você nessa manhã. A igreja, ela foi eleita antes da fundação do mundo, foi eleita na eternidade. Abra sua Bíblia em Efésios, o autor até citou esse texto bíblico, Efésios capítulo 1 e o versículo de número 4. Olha o texto bíblico falando. Você pode ler comigo esse texto? Vamos ler juntos? Como também nos elegeu nele, quem é esse ele? Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição foi antes da existência do mundo. Então Deus elegeu a igreja. Deus, na sua eternidade, Ele já previu aqueles que iriam aceitar Cristo como Salvador de sua vida. Saindo desse ponto tão importante, agora, no plano da redenção, vem a questão da pessoa que iria morrer pelos pecadores. Vamos para o tópico 1 e o item 2, vai aparecer agora na sua tela. Redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como, primeiro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai que elege e do Filho que redime, que compra, redime com seu sangue. A frase, a aspersão do sangue, remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue de Cristo estabelecia uma aliança e a aspersão
e a expiação concedida pelos benefícios aos adoradores. Êxodo capítulo 24, versículo número 8. Desse modo, Cristo estabelece uma nova aliança com seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 13 até o versículo 15. Eu quero ler esse texto bíblico com você. Salvos, olha, eleitos, né? Vamos pegar pelo texto bíblico. Eleitos segundo a presciência do Deus Pai. E, claro, pela aspersão do sangue de Cristo Jesus. Talvez essa expressão, aspersão do sangue, para alguns que já são mais antigos na escola dominical, já vem acompanhando as lições, não tenha tanta dificuldade de entender. Mas para você que está chegando agora, para você que aceitou Jesus como Salvador, ou que não tem tanta familiaridade com o texto bíblico, essa expressão, a aspersão do sangue, faz referência a um ritual lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Só que os pecados lá na Antiga Aliança, eles eram cobertos. Não resta a menor dúvida disso, a Bíblia é quem mostra. E eram sacrifícios, feitos por sacrifícios transitórios, por homens fracos, imperfeitos, e era um sacrifício transitório. Só que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é um sacrifício perfeito. Vamos abrir a nossa Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 13 até o 15. Nos acompanhe nesse momento, vai aparecer na sua tela. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os imundos, os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quero destacar com você aqui, o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência. Olha, se ofereceu de maneira imaculada. Os sacrifícios que foram realizados no Antigo Testamento. Vamos fazer uma comparação. Eles eram, primeiro, transitórios. Eles eram feitos por homens, os sacerdotes, por mais santificados, por mais consagrados e dedicados a Deus, mas eram homens imperfeitos. Eram homens mortais. Eram homens transitórios. O sacrifício era transitório. Mas Jesus de Nazaré, o Cordeiro Pascal, Jesus de Nazaré, o verdadeiro sacrifício, aquele sacrifício tem algumas características que eu quero que você anote aí na sua lição. A primeira dela, substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. Quem deveria estar naquela cruz era o homem, mas o homem pecador, falho. Se ele morrer, ele não pode ganhar salvação pelos seus próprios méritos. A salvação é pela graça. A salvação não é pelo sangue do pecador. A salvação não é por mérito, não se compra. A salvação é pela graça de Deus. Então, quem morreu em nosso lugar? Jesus de Nazaré morreu em nosso lugar. Então, esse sacrifício, ele é substitutivo, como está na lição da escola dominical. Depois, olha a segunda característica, guarda essa característica do sacrifício de Cristo. Ele é único. Ele não precisou morrer várias vezes. Ele só morreu uma única vez pelos pecadores. Terceira característica, esse sacrifício, ele é definitivo. Não precisou fazer vários. Lá no Antigo Testamento, quantos animais não morreram em cima do altar? Daquele altar de pedra. Quantos não foram degolados? Quanto sangue não foi derramado? Isso se fazia durante todos os dias. Tinha um sacrifício anual, mas o povo vinha sacrificar. Jesus deu a sua vida somente uma única vez. E outra, quarta característica, guarda essa característica, ele é eficaz.
Jesus perdoa. Os sacrifícios do Antigo Testamento sempre precisavam ser renovados, o sacrifício de Cristo não. Quando há perdão, há paz, e a paz é estabelecida, a comunhão é estabelecida. Foi isso que Jesus fez. Olha a sequência da lição, nós estamos estudando. O Pai elegeu, o Filho redime. O que é essa redenção? A redenção envolve o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para trazer perdão. E é por Cristo Jesus que nós chegamos até ao Pai. Antes de falar da santificação do Espírito Santo, deixa eu me dirigir a você, meu amado irmão em Cristo Jesus. A lição da escola dominical, ela chega num momento aqui bem particular para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Dizer a você que você foi comprado pelo sangue de Cristo, que aquele sangue que foi derramado foi por mim, foi por você, que aquele sacrifício foi único, foi definitivo, foi eficaz, que aquele sacrifício nos deu a possibilidade, não, nos trouxe a realidade, porque em Cristo nós temos uma realidade de ter comunhão com Deus. Você já parou para pensar nisso? A comunhão que você tem com Deus, coisa que não tínhamos lá atrás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que existia uma parede de separação entre Deus e os homens, que era justamente o pecado, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos fez chegar perto. Ou melhor, o que ele está dizendo é comunhão. Então isso Deus fez por mim, fez por você. E se eu falo para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, você tem a grande oportunidade de aceitá-lo como Salvador e manter, voltar a ter, se você já foi crente, ou ter a comunhão com Deus. Mas só é possível essa comunhão pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos voltar para a nossa lição, tópico 1 e o subitem 3, santificados pelo Espírito Santo. Diz assim um texto bíblico: a obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. A expressão do sangue de Jesus, o conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na santificação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. O termo santificação, hagiomos, indica a separação do pecado e a consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo número 13. Vamos fazer um comentário aqui para a gente encerrar esse primeiro tópico da lição? Veja que os 3 subtópicos do tópico 1 da lição é baseado em somente um único versículo, que é primeiro livro de Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Falamos da eleição feita por Deus, da redenção em Cristo Jesus e agora a santificação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem vivifica a igreja, é o Espírito Santo que habita na igreja, que habita justamente no crente. E nós fomos eleitos simplesmente para a santificação no Espírito. Nós somos eleitos para sermos santos. Qual é a ideia de santo? Separado. O autor da lição até usou um termo aqui no grego, falando assim, hagiasmos, que significa santo, separados. Separado do pecado, separado do mundo, e é o Espírito Santo quem vivifica, quem faz isso dentro de nós. E outra, o Espírito Santo é o selo, é a garantia que nós somos salvos em Cristo Jesus. Vamos resumir o tópico 1 para a gente poder ir para o tópico 2. Se você tiver uma lição de professor, você vai perceber que na lição de professor tem lá a palavrinha chamada assim, sinopse. Se você não tem, não se preocupe não, porque a sinopse é um resumo. O resumo é, o Pai elege, você pode dizer comigo nessa manhã? O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. A salvação do ser humano é uma obra trinitária.
Já parou para pensar nisso? As 3 pessoas da Trindade envolvidas na salvação do ser humano. Vamos para o tópico 2 e vai aparecer agora na sua tela. Vamos falar sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. Em primeiro lugar, comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Acerca disso, ensina a Escritura: conservai a vós mesmo no amor de Deus. Judas, capítulo 1 e o versículo número 21, a parte A do versículo. O verbo conservar ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. Está lá João capítulo 8, versículo 51 ao versículo 53. A Escritura demonstrou os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12. Vamos parar por aqui para a gente fazer um comentário. Foram citados aqui alguns versículos, mas tem um versículo que não entrou na lição, que eu acredito que seja um versículo também importante. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 14. Observe bem, João capítulo 14 e o versículo de número 23. Segura aí um pouquinho, fica com a Bíblia aberta, eu quero que você acompanhe esse raciocínio. O tópico 2 da lição é a igreja e a comunhão com a Trindade. A Trindade são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós estamos falando de uma comunhão com a Trindade. Então só é possível ter comunhão com Deus se tiver comunhão com o Filho e se tiver comunhão com o Espírito Santo. Então não dá para ter comunhão com o Pai e não ter comunhão com o Filho nem com o Espírito Santo. Porque as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na obra redentora. A igreja vive numa realidade trinitária. Então tem que ter comunhão com Deus, vai ter que ter comunhão com o Pai, com o Filho e ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Um texto bíblico que elucida bem isso aí, antes da gente tocar nesse assunto dessa comunhão com o Pai e preservar a comunhão que a gente tem com Ele, é João capítulo 14, agora nós podemos ler. João capítulo 14 e versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você puder grifar no seu texto bíblico, olha, faremos nele morada. Jesus está dizendo aqui que aqueles que guardarem a palavra, aqueles que amarem a palavra de Deus, Jesus e o Pai vai fazer morada no crente. Entende agora que a igreja, ela vive em comunhão com a Trindade? Meu amado irmão, você já parou para pensar nisso? Vamos pensar um pouquinho juntos? Diante de tantos problemas que nós enfrentamos, que tem tanta coisa que vem para desvirtuar nossa atenção do céu. Muita coisa. Para desvirtuar nossa atenção do céu, do alvo que é Cristo, de uma comunhão mais íntima, mais fecunda com o Senhor. Os problemas internos, externos, problema de saúde, tantos são os problemas que vêm. Mas eu quero que nessa manhã você pare para pensar. Coloque sua mente agora na palavra de Deus. Faça isso nessa manhã. Pense nisso. O Pai e o Filho, claro, o Espírito Santo também, porque tem um versículo bíblico que mostra isso, habita nos crentes. Você já parou para pensar quando Jesus disse assim: aquele que me amar, aquele que guarda a palavra, que a ideia de guardar não é esconder somente, é a ideia de vivenciá-la. Está lá no coração como uma coisa mais preciosa que a gente tem de vivenciar. O Pai e o Filho habitam dentro de um crente. Pare para pensar nessa manhã que Jesus está com você. Aí, nesse quarto, Jesus está aí. Nesse trabalho, Jesus está aí.
Se você está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, está no hospital, Jesus também está aí. O Pai está aí. O Espírito Santo de Deus está aí. A Trindade Santa está aí na tua vida. E Ele quer, sabe o quê? Comunhão. Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer coisas. Coisas materiais. Se briga por coisas materiais. Estraga até mesmo a saúde por tantas coisas materiais. Mas vamos buscar aquilo que é mais importante. Vamos buscar aquilo que nos remete para a eternidade, buscar uma comunhão, intimidade com o Pai, intimidade com o Filho, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Faça isso nessa manhã de domingo, você vai ver que você vai ter mais saúde, porque a comunhão com Deus traz paz. A comunhão com Deus traz saúde para a nossa alma, traz alegria. Lembre disso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam aí em você. Vamos voltar para o conteúdo da nossa lição. Amor. Falamos de amor. E Judas, capítulo 1, versículo 21. Eu estou falando capítulo 1 de Judas, né? É bom deixar claro que Judas não tem capítulo, né? Uma carta corrida tem versículos lá. Vamos abrir? Abra conosco esse texto que é tão importante. Ele está na lição da escola, ele está citado somente como uma partezinha do versículo. Mas o versículo 21 completo diz assim, ó, conservais a vós mesmo, deixa eu fazer uma leitura mais correta do texto. Vamos comigo? Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conserve o amor de Deus no teu coração. E a ideia de conservar é a ideia de manter, preservar, guardar. Esse amor que nos alcançou. E a base desse amor está lá em João capítulo 3, versículo número 16. Eu quero conversar com você nessa manhã, como essa lição é uma lição teológica, mas ela é tão devocional para a gente, porque quando fala de devocional, ela fala tanto aos nossos corações. Conservai a vós mesmo no amor de Deus, se conserve nesse amor. Aí você pergunta, mas que amor é esse? João 3,16 já foi citado na lição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi que o amor de Deus fez por nós. Por Ele nos amar, Ele enviou o seu Filho. Jesus veio de maneira voluntária, não foi forçada, para salvar o ser humano. Nós, pequenos, que nós somos pequenos, falhos, limitados, temporários. O ser humano vive pouco. Um ser humano tão frágil. O ser humano tem suas qualidades, é óbvio, suas virtudes. Mas o que é o homem quando nós analisamos? É uma pergunta feita por Jó, perguntas que é feita pela filosofia. O que é o homem? Eu ainda acrescento, o que é o homem para Deus se importar? É uma alma que foi criada por Deus. Então, meu amado irmão, foi o amor de Deus que te alcançou, que nos alcançou, que nos tirou lá do charco do lodo, do pecado, nos trouxe para dentro da igreja, nos fez filhos seus, nos salvou, nos redimiu, nos lavou, escreveu o nosso nome no céu, no livro da vida. Foi o amor de Deus. Tudo por amor. E agora Judas, no versículo 21, diz assim, conservai-vos a vós mesmos, melhor. Se conserve nesse amor, viva esse amor, seja alcançado. Entenda que esse amor é tão grande que fez Jesus perdoar os teus pecados. E vale aqui também, nesse momento, uma mensagem para aquele que está nos assistindo, mas que ainda não é crente. O amor de Deus também te alcança. Se você aceitar Ele como Salvador, você pode ter essa comunhão com Deus. Então, a comunhão com o Pai se dá pelo amor. O amor que nós temos por Deus. Primeiro que Ele teve pela gente, depois que nós temos por Ele.
Primeiro livro de João, capítulo 4. Vamos ler o texto juntos? Vamos ler. É a base, uma das bases. Olha, primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Eu quero dar um destaque para o versículo 11, que diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, aquele que foi alcançado pelo amor de Deus, ele tem capacidade de amar, de perdoar. Então esse é o amor de Deus. Se conserve nesse grande amor de Deus. Vamos lá para o tópico 2 da lição e o item 3, falar agora da comunhão. Você está vendo primeiro que a comunhão com Deus se dá pelo amor e a comunhão com o Filho se dá pela redenção. Tópico 2, item 2, aparece agora na sua tela. Vamos ler juntos? João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, capítulo 1, versículo 21. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois está em Cristo. Hoje é requisito essencial para essa dádiva. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 11. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Primeiro livro de João, capítulo 5 e o versículo de número 12. Tem um texto bem conhecido, nós vamos ler João, capítulo 5, versículo 12, mas eu quero ler João, capítulo 14. Você pode abrir sua Bíblia nesse momento? Vamos abrir sua Bíblia? Eu achei muito inteligente o que o pastor Douglas Batista fez nesse segundo tópico, mostrando comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o versículo 6 diz assim, para eu poder concluir meu pensamento. Disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler mais um texto bíblico? Primeiro livro de João, capítulo 5 e o versículo 12. Olha o que o texto bíblico diz. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Para manter a comunhão com o Pai, é necessário passar por Jesus Cristo. Não tem possibilidade, do ponto de vista bíblico, escriturístico, de manter comunhão com o Pai sem passar por Jesus, não. Jesus disse assim, você leu comigo no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu explicar mais um pouco. Jesus não disse que era um caminho. Se Jesus dissesse que era um caminho, existiriam outros caminhos para se chegar a Deus. Jesus está dizendo que Ele é o caminho. E agora, na primeira epístola de João, versículo 5, capítulo 5, versículo 12, João está dizendo assim, quem tem o filho tem a vida. E quem não tem um filho também não tem a vida. Só é possível ter comunhão com Deus se passar pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Meu amado irmão, você, que nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos comunhão com Deus porque aceitamos a Jesus como Salvador. Isso é bíblico. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Fomos alcançados pelo amor de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, foi justamente o Santo Espírito que nos fez chegar diante do Pai, mas por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. E é por Cristo que nós temos acesso ao Pai. Isso é tão importante para a gente.
Está percebendo que Cristo é o centro? Tão importante, aqui vai uma mensagem para você, meu amado, para você, amigo do Evangelho. Está tão forte no nosso coração nessa manhã de domingo aqui para dizer a você, acredito que tem pessoas nesse momento que ainda não fizeram encontro pessoal com Cristo. Quer comunhão com Deus, quer perdão do pecado, quer o nome escrito no céu no livro da vida, quer ter a alegria de Deus, quer o Espírito Santo dentro do coração, quer a salvação em Cristo, aceita Jesus como Salvador. Veja que esse tópico é falando de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Está percebendo que é tudo tão interligado? A gente separou de maneira didática, mas está tão entrelaçado que só dá para ter comunhão com o Pai se aceitar Jesus como Salvador. E quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo é colocado dentro do nosso coração. Que coisa boa, linda, saber que o Espírito Santo de Deus está em nosso coração. Vamos para o comentário da nossa lição? Tópico 2, item 3, vai aparecer na tela agora. Diz assim, comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é uma aspersão, é um aspecto, deixa eu fazer uma leitura melhor. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. Romanos capítulo 8, versículo 26 e o versículo 27. Eu vou parar aqui para a gente fazer um comentário. Tem mais coisa para ler, mas eu quero ler Bíblia com você. Quero ler mais texto bíblico. Você está acompanhando essa sequência, né? Para ter comunhão com o Pai, tem que passar pelo Filho. E para ter o Espírito Santo dentro do coração, vai ter que aceitar Jesus como Salvador. E o Espírito Santo nos garante que nós somos salvos em Cristo Jesus. Vamos abrir o texto? Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Vamos ler juntos. Romanos capítulo 8, versículo bem conhecido. Por sinal, esse versículo foi citado várias vezes aqui durante a programação da Rede Brasil, da Escola Dominical. Romanos capítulo 8, versículo 9. Presta bem atenção. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mais adiante, versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que garante que nós somos salvos em Cristo Jesus? Primeiro é porque aceitamos a Jesus como Salvador, mas a prova cabal disso é porque o Espírito Santo está aqui dentro, é Paulo que está dizendo. Se o Espírito de Cristo habita em você, você é um salvo em Cristo Jesus. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é um salvo em Cristo Jesus. Tem mais versículo. Vamos para Gálatas, vamos abrir nosso livro, a Palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 5, e o versículo, tem vários textos bíblicos aqui, versículo de número 17, fala também disso. Olha o texto bíblico, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da carne. Versículo 25, capítulo 5, versículo 25, diz assim, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem é guiado pelo Espírito, quem vive no Espírito, isso é a marca que nós somos crente. Tem mais versículo bíblico mostrando isso. Comunhão com o Pai necessariamente tem que passar por Cristo e ter o Espírito Santo dentro do coração. Efésios capítulo 1, vamos ler esse texto. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que a Bíblia fala. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa última parte do versículo, assim, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Interessante que a palavra selo dá a ideia de propriedade. Comunhão com o Espírito. Vamos aprofundar mais esse texto? Para eu poder ganhar tempo, nós já lemos os versículos aqui. A comunhão com o Espírito Santo, ela cobra da gente uma vida mais santa, uma vida mais justa. A comunhão com o Espírito Santo mostra que nós devemos ser guiados pelo Espírito, mostra que nós devemos ser avivados mais ainda pelo Espírito Santo, a tomar posse das bênçãos espirituais através do Santo Espírito de Deus. Andar em Espírito é não viver segundo as obras da carne. Quando eu digo carne, quando a Bíblia faz, não eu, né, porque esse é o texto bíblico, mas não viver conforme os desejos malignos presentes na carne, os desejos desse mundo, se voltar justamente para Deus. Ter comunhão com o Espírito Santo é poder ouvir o Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus, é Ele poder falar aos nossos corações. Esse segundo tópico da lição nos remete aqui a ter uma vida de comunhão mais íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu quero resumir esse segundo tópico lendo a sinopse que diz assim: a igreja ela é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho, que é a salvação, e pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Viva uma vida de comunhão, meu amado irmão. Uma vida de comunhão. Vamos para o tópico 3 da nossa lição? Nossas horas já estão se encerrando. Nós temos poucos minutos. A igreja é enviada pela Trindade. Olha aí. A missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja no mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando o seu povo para ser luz das nações. Isaías 49, verso 6. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para a proclamação ou para proclamar a sua graça. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. O envio do Filho é o ápice desse propósito. E a igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. João capítulo 17 e o versículo 18. E o segundo tópico da lição, ou melhor, segundo item do tópico 3 da lição, coloca na tela, por gentileza, que eu quero ler esse versículo com o povo. O Filho comissiona seus discípulos. O Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, ordenou: portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus? Abra essa Bíblia conosco, sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18 até o versículo número 20. Deixa aberta, segura a Bíblia aí um pouquinho. A Trindade trabalhou para salvar a humanidade. Está acompanhando o raciocínio? A igreja, Deus elegeu a igreja, Jesus morreu pela igreja, o Espírito Santo aplica essa obra na igreja, vivifica, mas agora Deus envia a igreja para proclamar o Evangelho. É responsabilidade minha, responsabilidade nossa, proclamar esta mensagem. Deus não delegou essa mensagem aos anjos. Os anjos não estão para pregar o Evangelho. Um exemplo claríssimo disso está em Mateus, ou melhor, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Somente Atos, capítulo 10. Que mostra que quando o anjo apresentou-se na casa de Cornélio, ele não evangelizou Cornélio. Cornélio, centurião romano, gentil. Ele simplesmente disse:
vai na casa de Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de outro Simão. Veja que coisa linda, ainda deu o endereço, que estava em Jope, na frente estava justamente ali, ainda deu um ponto de referência que fica na frente do mar. O anjo não pregou o evangelho, mas disse: quem pode pregar é Pedro. Não era somente Pedro, é a igreja. Então a responsabilidade é nossa. Por isso que em Mateus capítulo 28, eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos ler junto. Diz assim, 28 verso 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A igreja agora está sendo enviada pelo Santo Espírito de Deus, enviado pelo Pai, enviada pelo Espírito, para que as almas venham ser salvas. Agora, por que isso? Se você vê no Antigo Testamento, foi até citado Isaías 49, verso 6. Israel foi preparado para ser berço do Salvador, ser luz da nação. Jesus ia nascer dali, como Jesus nasceu dali em Israel. Paulo, no capítulo de número 2 e versículo 4, vamos ler junto, rapidinho, dá tempo ainda, para você ver que o desejo de Deus é salvar todos. O desejo de Deus é salvação. Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4, diz assim, vamos fazer melhor, vamos ler o versículo 3 e o 4 para fazer uma leitura completa. Olha o que é que diz o texto. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. É um desejo de Deus, mesmo sabendo que todos não serão. Mesmo sabendo que tem alguns que por livre e espontânea vontade nunca vão querer aceitar Jesus como Salvador. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem. Por isso, a Igreja de Cristo, ela é esse instrumento de Deus na terra para pregar o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que prepara o homem, o Evangelho que restaura o homem, restaura primeiramente o espiritual, mas depois restaura também o social. É esse Evangelho que a gente prega, que nós fomos alcançados. Então, meu amado irmão, aqui nós chegamos nessa finalização da lição 13. A igreja e o seu relacionamento com a Trindade. E podemos chegar à seguinte frase: a igreja vive na realidade da Trindade. A obra redentora, ela é trinitária. Guarde isso. A obra redentora é trinitária. E a igreja vive dentro dessa realidade também trinitária. E aproveitamos o momento, como estamos falando de redenção, para você que não é crente. Aceite a Jesus como Salvador de sua vida. E para você que está acompanhando a lição da Escola Dominical, você que é crente já há muitos anos, e aqueles que recém chegaram na igreja, tem uma palavra que tem que ficar muito forte no final desse trimestre. Uma palavra que eu quero que você não esqueça. Para você que é salvo em Cristo Jesus, comunhão. Aprofunde sua comunhão com Deus. Talvez você pergunte, como é que eu faço isso? Você já é crente? Aprofunde sua comunhão, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, orando a Deus, que não dá para ficar sem oração, ore a Deus. Jejuando, aqueles que podem jejuar. Mas a receita é essa mesmo, leitura, meditação, oração, jejum e praticar a palavra de Deus. Você vai se aprofundando nas coisas celestiais e o Espírito Santo vai chegando mais próximo a você. Que Deus te abençoe nesse domingo. Que a graça de Deus, que a infinita misericórdia do Pai te abençoe e te alcance e vamos ter mais comunhão. É a palavra que fica para essa lição, comunhão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
Queridos irmãos, que lição maravilhosa. Infelizmente estamos concluindo mais um trimestre para a glória do Senhor, né? Digo infelizmente pelo assunto tão gostoso que estudamos nesse trimestre, mas felizes porque no próximo trimestre tem um assunto aí maravilhoso. Estudaremos os personagens do Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento. Você não pode perder a sua escola bíblica dominical. Lembrando, próxima semana, neste mesmo horário, se Jesus não voltar e o Senhor nos permitir, estaremos juntos novamente para aprendermos a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento, agradecer a Ele por mais um trimestre para a glória e louvor do seu nome. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesse dia, Senhor, e por mais um trimestre encerrado para a glória e louvor do teu nome. Nós queremos pedir uma bênção sobre cada um dos teus filhos que foram alcançados através desta programação. Continua estendendo as tuas mãos, Senhor, ajuda os teus filhos, ó Deus. Continua abençoando, ó Pai, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, Senhor, todos os funcionários da Rede Brasil, evangelista Sonivaldo, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Continua abençoando, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. E lembrando, não desligue sua TV, tem uma programação especialmente preparada para você e sua família, que com certeza produzirão conhecimento. Conhecimento, e não só conhecimento, mas crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.